6 de dezembro de 2016. Papo Continente, integrante da programação esportiva da equipe Os Campeões da Bola. Comando e liderança de Edson Marinho, aquele que tem intimidade com o torcedor. Uma produção de Leonardo te levou com a participação especial de J. Dias, atendendo as suas mensagens pelo nosso WhatsApp 98155-3258. 98155-3258. Você vai mandar as suas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que vai ser o esquema do programa. Nesse dia de debate especial aqui com os candidatos à presidência do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Peraí, vou lhe explicar aqui agora. Ivan de Almeida combinou tudo comigo. Eu, Antônio Tilemon, passei o WhatsApp para todos os três. Passei o WhatsApp para os três. Ricardo Davi estava aqui no dia que eu combinei, que eu sugeri a data do dia 25, eu sugeri primeiro uma outra data. Estava assim, eu concordo, eu estava aqui testemunho. Aí ele respondeu combinado. Aí, 3, 4 dias depois, nós chegamos à conclusão, eu e meu filho conversando sobre a pauta do programa, que a gente deveria botar um pouquinho mais para frente, porque Raimundo Viana não tinha ainda se definido como candidato, né? Tudo bem. Aí passei o WhatsApp para todo mundo, dia 6 de dezembro, Ricardo foi o primeiro a responder, ele foi o segundo. Não me lembro se você já estava definido como um possível candidato. Sinceramente, eu sou meu. É isso, mas eu passei o WhatsApp que você talvez não esteja vendo, entendeu? Mas, faltando 45 minutos para o programa começar, Ivan de Almeida me ligou. Aliás, deixa eu colocar a coisa em ordem. À tarde, por volta de 3 horas da tarde, eu recebi um áudio de Jackson Brasil, que é da assessoria de comunicação do Grupo Vitória do Torcedor. Aliás, fico feliz de estar empregando tanta gente, porque 3 me procuraram hoje com o mesmo assunto. Jackson Brasil. Não sei. Procuraram as pessoas físicas. Estou sabendo que o marketing da campanha dele é da Layout. Liga o microfone, aperte Do verdinho. mesmo cara. Aperte verdinho aí. Verdinho. Do mesmo cara que cuida do Bahia, pô. Então, Me ligaram essas pessoas que eu não sei de onde são. Jackson Brasil. Depois ligou um Toshio. E por último... Toshio foi o que perdeu o lugar para Layout. Esse Toshio me ligou. E como é o nome da moça que ligou, meu filho? Érica, né? Érica. Então, 3 pessoas ligaram para tratar do mesmo Quando assunto. o rapaz com a empresa dele trabalhou anos, chegaram lá, deram um bypass nele e botaram a Layout. Então, eu não quero nem ir por esse caminho, viu, Paulo? Porque Não, mas ele o combinou. caminho da verdade é um só, amigo. Sim, isso é verdade. Eu não estou aqui falando de uma ilação. Quando foi agora? Tá? Eu estou falando as informações que eu tenho conhecimento com segurança. Sim, mas deixa você falar na hora do debate. Mas a pimenta, Tila, você não quer audiência, não? Não, eu quero explicar primeiro, eu quero que o público me entenda o que foi que houve. Mas quem audiência sou eu mesmo. Eu quero que o público me entenda o que é que aconteceu. Porque acabaram de mandar uma nota pra mim, além de Ivan ter falado comigo no telefone, mandaram uma nota. Você pode ler a nota? Eu digo não. Assim como vocês podem faltar ao debate, não querem ver o debate, também não quero ler a nota. É o jeito que me assiste, né? O candidato não pode vir depois de ter acertado tudo comigo, né? Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Todas as comunicações foram via WhatsApp com os 3. Percebi que Paulo não estava vendo os WhatsApp dele. Fui a Brito, mandei o Luiz Brito, mandei para o Luiz Brito chegou e me confirmou a sua presença. Como o Ricardo Davi já tinha confirmado através de Anderson Nunes. Então tudo bem, o próprio Ivan de Almeida confirmou comigo. Quando chegou hoje, 3 e pouco da tarde, 3 e 5, 3 e 4 mais ou menos, eu recebi esse áudio aí, de Jackson Brasil. Ô Tilé, Jackson Brasil, assessor da Vitória do Torcedor. Rapaz, é aquilo mesmo que eu te falei, viu? Eu falei com o Ivan aqui, e ele disse, rapaz, que acabou esquecendo desse debate hoje, não estava lembrado, já que foi uma coisa que foi muito lá atrás, falado com ele, que ele não havia comunicado ao núcleo de comunicação, nem ele, nem ninguém da sua produção, então a gente não teve nem como lembrar ele, já que a comunicação não estava ciente. E ele tem uma reunião importantíssima hoje com o núcleo político da chapa, todos os membros, e não vai poder ir mesmo não, amigão. Viu? Aí, o que eu
te sugiro, para não ficar sem representante lá de nossa chapa, é levar Augusto Vasconcelos, que é um dos componentes da chapa. Entendeu? Para não ficar sem representante lá e não te prejudicar nesse sentido da ausência. Entendeu, Tilé? Então eu te peço perdão, até porque também era uma coisa que eu não estava ciente, que Érica Saraiva não estava ciente, a gente que faz parte da comunicação. Então acho que isso aí complicou um pouco também, porque senão a gente não permitiria que Ivan marcasse outro compromisso no horário desse debate. Muito bem, então essa foi a justificativa. Aliás, o pessoal de comunicação não tem nada a ver com a história, estou apenas colocando aí como registro, né? O Jackson Brasil não tem culpa, a Érica não tem culpa, o Toshio não tem culpa, porque o que faltou foi o candidato ter a responsabilidade de passar a informação acertada comigo, né? Para que eles lembrassem. Esse negócio de dizer que tem um compromisso hoje à noite inadiável não é verdade, porque ele recebeu ontem, por volta de 20 horas, eu mandei para os três os critérios do debate, as normas do debate, e ficou azul no WhatsApp dele. Então ele leu ontem à noite. Não pode me dizer que não leu. Ele leu ontem à noite. A impressão que eu tenho, eu, Tilemon, e aí eu vou assumir a responsabilidade do que eu falo, é que o grupo Vitória do Torcedor chegou à conclusão de que o candidato é um candidato despreparado. Não tem mídia, não é um cara midiático, não se comunica bem. E já vetou a participação dele em todos os debates daqui para frente. Ele não vai mais participar de nenhum debate. Escreva o que eu estou dizendo aqui agora. Ele não vai participar mais de nenhum debate, porque a chapa vetou a participação dele. Eu sempre pensei que o candidato era o comandante da campanha. Exato. Lá na minha chapa, ninguém vai dizer que onde eu vou, eu deixo, agora a gente discute tudo, mas eu sou o líder da campanha, né? Sou o candidato majoritário, vamos dizer assim. Tem sentido, esse é sinal que além de ele não participar mais da chapa, ele não está mandando na campanha. É um subalterno. Eu acho até que tem gente muito boa ali, eu conheço várias pessoas de muitos anos, e que talvez pudessem estar até na posição de candidato, sejam pessoas mais preparadas para estar nessa posição. Eu sugeriria a Genô Godilho, é o mais preparado. É outro nome, tem muita gente boa ali. E esse é bom, porque ele traz dormindo. Então eu acho que é isso. Escolheram um candidato despreparado, sem condições de discutir ideias para o clube, porque na verdade não as tem, né? Não tem ideias. As ideias na realidade são do grupo. Tilé, desde o início a gente tem colocado, quando se fala, que coisa mais importante que é o futebol, acho que nós vamos ter a oportunidade de debater aqui com o Paulo futebol, quando um candidato não tem proposta para o futebol, onde a principal proposta dele é trazer Simão Vieira, ou seja, quando você transfere a responsabilidade que é sua para um terceiro, é difícil você dar sustentação. Bem colocado. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Falta conteúdo. É muito frágil. Não tem. Eu tenho recebido adesões de dentro da chapa dele. Eu tenho no meu WhatsApp aqui. Eu tenho gente que está inscrito dos 270 conselheiros que já me manifestaram apoio no meu WhatsApp. Eu tenho obviamente sigilo. Eu tenho até conciliar com a sociedade que impede. Ninguém me pediu nada, mas eu vou querer dar uma colaboração. Sim, alguns amigos, como Roberto Lotti, como Simval Vieira e outros que estão lá, Jorginho Sampaio, Ademar Pereira Lemos Júnior, que esteve aqui, me tratou muito bem de novo, mais uma vez, há muitos anos eu não via. Escolha um candidato amanhã e lance um candidato de verdade, para que possa esse candidato representar bem, porque vocês merecem ser bem representados. Mas sabe o que acontece, Léo? Quiseram colocar Paulo Catarina, disse que não cuidou, porque aí que Paulo Catarina é candidato a conselho deliberativo, não é conselho diretor. Quiseram botar Augusto Vasconcelos para vir aqui hoje. Muito obrigado, digo Augusto, eu agradeço, mas eu não vou trazer Augusto, porque Augusto nem candidato a presidente do conselho é. Ele não pode ser nem candidato, porque ele não tem 18 meses de associados, ao engano. Ou não, perdão, não tem 3 anos de conselho deliberativo. Ele não tem 3 anos de conselho para ser um candidato. Mas ele é candidato, sim. A conselheiro. O conselho. Deputado estadual. Sim, é 2 anos, claro. Mas eles foram picados com o veneno da própria cobra. Porque o estatuto que ia sair permitia. E com o apoio que Zé Rocha dava na chapa dele, foi quem impediu isso. Eles estão vivendo um problema que eles criaram lá dentro deles mesmos. Porque no momento desse agora, outro candidato poderia estar muito mais representando os interesses total. Eles ficaram limitados. O que eu fico chateado, sabe, para encerrar esse assunto definitivamente, de começar a conversa com vocês, que você bem sabe, Davi, Paulo estava por aqui, Paulo estava em Curitiba, mas você bem sabe que o único que abriu espaço na imprensa nesses últimos 6 meses para que a oposição se pronunciasse foi eu. Você, sem dúvida nenhuma.
Você reconhece isso, né? Reconheço. Pois é. Vários e Duas vezes. desconhecidos. Tive duas vários vezes. ilustres desconhecidos. Né? Pessoas que ninguém nunca ouviu falar, mas que eu trouxe como representante de grupos. Vitória Frente 1889, 1899, Vitória Século XXI, que tinham sido como mais conhecidos, mas os outros, como mais novos, não eram. Então eu dei espaço para eleições. Sabe por quê? Porque eu participei das duas eleições do Bahia e fui muito, digamos assim, não vou dizer maltratado, mas eu sofri tudo isso que uma oposição sofre hoje em dia. Não se tem espaço, se dificulta a lista de sócios. Então eu sei o que é isso. Né? A falta de oportunidade de todos se expressarem de uma forma igual. Né? Então quando a gente abre espaço, ele teve um espaço aqui, teve um espaço lá do outro lado do muro, participando também de programas. Roberto Otti esteve aqui com Paulo Catarino no Godilho. Quiseram trazer Paulo Catarino, disse que não podia. Quiseram trazer Augusto Vasconcelos hoje, também disse que não podia. Ou vinha Ivan de Almeida, ou então não vinha ninguém. Não é ele que é o candidato? Então eu escolho um candidato amanhã que talvez pense fazer algum outro debate e ele participa. É a única solução que eu posso dar. Bom, são 10 horas e 10 minutos em Salvador, Bahia. 10 e 10. Já combinei com os dois e vamos fazer até 23h30, uma hora e meia ao invés de duas, como eu tinha combinado com vocês. A última meia hora eu trago os meus dois convidados, Ítalo Oliveira, que é do site Arena Montenegro, o site mais importante de notícias do Vitória, né? Aquele que tem mais relação com a torcida do Vitória, e Anderson Matos, meu querido amigo, companheiro, que trabalhou comigo lá do outro lado do muro, fez parte da minha equipe há quase 2 anos, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande. Então, ele é repórter, setorista do Vitória, cobriu o Vitória há quase 2 anos. Né? Agora, infelizmente, a CBN fechou o esporte, então como fechou o esporte, ele hoje não tem um veículo, mas foi agora, há 6, 7 dias atrás, que a CBN fechou o esporte. Né? Por sinal, já trouxemos estreia em 2 de janeiro aqui na metrópole, Elton Serra, Brasil Armando Oliveira da nova geração. Comentarista, que vai fazer parte da equipe de esporte e vai ser o chefe de redação do Metro 1 Esportes, esse lançamento, esse projeto de Chico Guedes para 2017. Bom, começando o nosso programa, nós teremos 4 blocos. No quinto eu faço com os meus dois convidados, Ítalo e Anderson. No primeiro bloco, os dois candidatos terão 5 minutos, que é um tempo mais do que suficiente, para que a gente fale dos seus planos. Né? Cada um vai falar sobre os seus planos. Qual é o seu projeto, o seu programa de gestão. No segundo bloco, um pergunta para o outro 2 vezes. Tempo e réplica normal. Né? No terceiro bloco, nós viremos com os dois convidados aqui fazendo perguntas. Né? No quarto bloco, vem os ouvintes que vão mandar para o WhatsApp, aqui da rádio, 981553258. Mande o seu WhatsApp sem dizer: quero saber de Paulo Carneiro, quero saber de Ricardo Amigo, quero saber do candidato isso, porque na hora que tiver sorteado não vai saber para quem vai se direcionar. Aqui tem que ser tudo de forma muito clara, muito transparente. E no quinto e último bloco eu deixo a última meia hora para eu discutir com o Anderson e com o Ítalo, discutir no bom sentido, claro, analisar aqui o que foi a participação dos dois candidatos, já que o terceiro pulou fora. E o quarto vai se oficializar amanhã, me parece, porque ontem o Pedro Coutinho, uma figura que eu gosto muito também, e Djalma Abreu estiveram aqui, dando espaço a todas as chapas, faltava só a chapa Vitória cada vez mais forte. Ontem eles estiveram aqui e disseram que amanhã tem um encontro no hotel, até citaram o hotel que eu não me lembro aqui, fugiu o nome. Amanhã vai fazer a reunião que vai escolher se será Raimundo Viana ou se será algum outro, o candidato da chapa Vitória cada vez mais forte. Às vezes eu fico até achando que Raimundo foi o mais inteligente de todos. Desculpem, não estou querendo agredir vocês não, mas porque ele não está participando de debate nenhum, não está se desgastando de forma. Mas seguramente não foi o mais democrático. Seguramente. Não deu a oportunidade ao nosso torcedor de conhecer mais, como eu, Paulo, estamos nos expondo, colocando e tudo mais. Seguramente não foi o mais democrático. Se fala muito em democracia nesse momento. Eu reconheço, viu? Paulo fez um comentário aqui quando chegou, que já está cansado do debate. Foram 9 na campanha presidencial do Bahia. É um desgaste, um estresse emocional terrível. Mas é que o torcedor do Bahia nasceu para carregar pedra, por isso. Então tem que ter mais debate. Ele tem que fazer uma brincadeira. Bom, vocês estão vendo aqui. Ele conhece. Aqui, Ivan de Almeida está fora. Ivan de Almeida está fora. Então quem vai falar primeiro sobre os seus planos de gestão? 5 minutos, meu filho, marca aí por gentileza a produção, Paulo Carneiro. 5 minutos vai falar, Paulo, sobre o seu plano de gestão à frente do Vitória. Olha, boa noite, um grande abraço. Vitória tem se notabilizado ao longo desses 11 anos como um clube sem projeto. Me substituíram, levaram o Vitória de volta à Série A com os recursos que eu deixei. Posso detalhar, porque
são fatos, mas não tiveram nenhum projeto para o clube. E o clube vem se arrastando ao longo desses anos, teve acho que uma temporada boa, dentro da estatística normal. Um ano o time encaixa, mas o projeto não existe. No outro ano o time já caiu. Isso levou o Bahia de 88, né? Foi campeão, no outro ano quase cai. Porque o projeto de futebol é que dá a perenidade da performance do time em campo. O Vitória só fez contratar executivos de futebol ao longo desses anos. Mais de uma dúzia. E esses executivos chegaram no clube para serem apenas e tão somente contratadores de atleta, certo? Do time profissional. Nunca trabalharam na função como ela é exigida. Eu tenho orgulho de dizer que a Associação Brasileira de Executivos de Futebol, a APEX, foi criada com todos os clubes brasileiros. A descrição de cargo foi escrita por mim e aprovada pelos grupos de trabalho que lá foram formados. E eu conheço um pouquinho dessa descrição desse cargo importante do futebol brasileiro. E o executivo aqui trabalha 10%, 15% do que ele deveria trabalhar. Porque ele simplesmente não quer dividir a responsabilidade com o presidente, deixa o presidente na berlinda, faz pouca entrevista, se desgasta pouco e trabalha pouco. E o presidente é responsável por permitir esse estado de coisas. Isso vira um ciclo vicioso. E a base acaba sendo um corpo solto no espaço. Tem lá os coordenadores, os treinadores, os recursos são alocados, mas não há nenhum projeto de gestão com estabelecimento de metas, não há nenhum programa de como o atleta deve ser ativado nas questões físicas, nutricionais, psicológicas, ou seja, não se faz nenhum coaching com esses atletas dentro do clube. E isso vai se repetindo ao longo dos anos e o resultado está aí, um clube estagnado, sem projeto de futuro e comemorando quando não cai para a segunda divisão. Posso até admitir como atenuante de que com o orçamento que temos, nós não vamos muito longe. Nós podemos passar 2, 3 anos com o perfil da Chapecoense, mas a Chapecoense também não tem formação. Então ela tende a ter uma ciclotimia no seu trabalho. Porque sem a formação no Brasil, um time sem orçamento, ele não tem salvação. E não é uma formação comum. Não é essa formação que todos fazem. Eu costumo dizer hoje que até numa fazenda, numa quinta, é capaz de ter formação. Todo mundo sabe fazer base. Todo mundo fala de base. Eu até mudei o nome para ver se a gente faz alguma coisa diferente. Eu chamo de formação. Mas o fato é que os clubes pensam que sabem fazer formação, pensam que sabem fazer captação, pensam que sabem fazer negócio. Ou seja, todas as fases do projeto de futebol, os clubes pensam que sabem fazer, mas não sabem. Em geral, delegam a profissionais também sem a devida qualificação. E esse é tudo que eu observei no Vitória ao longo desses anos todos. Tem quanto tempo? 4,5. Falta meio? Então é o que eu percebo, que o Vitória hoje é um clube absolutamente sem projeto de futebol, sabe? Não adianta ter o peso da fábrica se não tiver quem opere a fábrica. E é isso que eu pretendo fazer no Vitória. Muito bem. Ricardo Davi, quais são as suas principais promessas, seu plano de gestão, os principais pilares? Boa noite, muito obrigado mais uma vez, Ricardo, por estar aqui no nosso programa. Boa noite, Lema. Agradecer a Metrópole também. Agradecer a Paulo pela presença. Permite, né, que isso aí a gente discuta os nossos projetos. Realmente colocar as outras duas chapas que deveriam estar aqui, isso deveria estar enriquecendo e não estão, fica esse ponto negativo disso aí. A nossa plataforma, ela vem sendo apresentada, eu venho não só colocando de maneira absolutamente transparente, como explicando, detalhando. Né? Não adianta dizer o que você vai fazer se você não diz como. Ela começa, obviamente, na gestão
organizacional, né? Onde teremos um novo estatuto, com eleições diretas, conselho proporcional na proporção direta, um conselho fiscal independente, um RESA, né? O próprio Profut exige isso, nós estamos dentro dele, e uma gestão profissionalizada, uma gestão com executivos, com metas, metodologia, acompanhamento, cobrança, porque é assim que exige um time moderno. Prioridade absoluta no futebol profissional, ênfase, mas muito ênfase na área de análise de desempenho, inteligência de mercado. Não se utiliza mais essas relações viciadas de executivos de futebol com empresários, jogadores sendo analisados por DVD. Isso está na pré-história do futebol. Isso não existe mais hoje, né? Há uma relação muito mais profissionalizada, muito mais recursos, onde você permita um monitoramento contínuo, efetivamente, de atletas, e isso não seja só na hora de montagem do elenco. Isso tem continuamente, não só avaliando os seus, mas como avaliando também os que estão fora. Nós temos também uma reformulação da base do Vitória. Nós precisamos reforçar aqueles 4 pilares, né, de técnica, de físico, de tático e principalmente de psicológico, né? Aí coloco a formação pessoal. Eu tenho formação na área de terapia, fui buscar essa formação porque sentia falta dela, e eu fui buscar por 1 ano e meio, tive formação nessa área, estou preparado para isso e vejo ela como muito importante, e nós vamos implantar desde os meninos até o profissional, uma sequência em toda a escala, principalmente naquela fase da transição. O grande pecado do Vitória, o Vitória vem pecando exatamente ao arremessar. Eu chamo arremessar porque quando você fala arremessar algo, dá uma ideia de que algo que é jogado, que sai de um lugar e vai para outro. O Vitória, na verdade, hoje arremessa os meninos da base para o profissional. Esses jovens precisam ter um acompanhamento dessa transição. Não é fácil sair de uma infância muitas vezes pobre e tudo mais para virar um talento, virar um artista. Isso precisa de preparo psicológico, porque o preparo técnico, tático, está lá. Eles têm instrutores para isso. Essa complementação é que precisa ser dada. Nós vamos, na área do marketing, exatamente trabalhar em todos aqueles pontos que são importantíssimos, né? Busca de patrocinador, valorização da marca, aumento de sócio torcedor, que são atividades que você implanta, e elas são catapultadas pelo resultado de campo. Não adianta ser eleito presidente do Vitória, primeiro futebol. Não adianta. Eu fui gerente de marketing do Vitória, fui diretor de marketing do Vitória, talvez no pior momento de campo do Vitória. Não é fácil vender um time que perde. É muito difícil vender um time que perde. Por isso que eu aprendi isso. Então eu primeiro vou fazer um time que ganha. E depois eu vou chamar sócio. E depois eu vou buscar patrocinadores. Enfim, primeiro o time tem que ganhar. E essa é uma coisa absolutamente necessária. Vamos dar força, né, aos nossos esportes olímpicos. ênfase a essas dois exemplos que temos. O remo tradicional, temos que manter o nosso remo tradicional, e também com o basquete, isso é muito bom de visibilidade. Tenho recebido parabéns de amigos meus aí pelo Brasil, poxa, vocês estão fortes e tudo mais. O respeito aos nossos patrocinadores, né? Acabou aquele negócio de patrocínio só de camisa. Você precisa ter uma comunhão de interesses com seus patrocinadores. Você precisa saber o que é que eles esperam do Vitória. E não é mais só uma exposição de camisa. Nós vamos efetivamente comungar interesses com ele. Reforçar a responsabilidade social. Nós fomos um clube que criamos ao longo dos últimos tempos, um clube com identificação social, com as campanhas de doação de sangue, de doação de órgãos, está atrelado a outras campanhas, Novembro Azul, enfim, e nós perdemos isso. A gente precisa. O Vitória não pode virar as costas para a sociedade. Ele precisa ser um vetor também para minorar os problemas da nossa sociedade. Não podemos perder isso. E, obviamente, uma relação mais cooperativa com a imprensa. Eu pretendo efetivamente mudar a forma como o Vitória será, a princípio, quase que unilateral. Nós fazendo, batendo meu próprio erro. Ok? Então, eu diria, em 5 minutos, o que a gente pretende fazer. Muito bem, são 10 horas e 22 minutos em Salvador, Bahia, 10 e 22. Na correria do dia a dia, não vale esquecer de fazer algumas pausas para relaxar e curtir a vida, afinal você merece. É por isso que falamos que 51 é sempre uma boa ideia, um brinde a você, beba com moderação. Mader Vilas, tudo em madeira e telha, oferta forro PVC, 9,90, telha plana Tégula, 3,90 a unidade. Mader Vilas, Estrada do Coco, quilômetro 4,5, em frente ao Hospital Medano de Farias, com telefone 3379-5612.
Bom, são 10 horas e 24 minutos. Agora vamos entrar no segundo bloco e o candidato fará uma pergunta para o outro candidato diretamente. Eu vi um debate, vocês tiveram 30 segundos para fazer a pergunta, eu vou ampliar para 1 minuto, porque às vezes está no meio do caminho e aí eu concluo o raciocínio, né? Então, vamos ver aqui. Quem vai fazer a pergunta é Paulo Carneiro. Ricardo, Manda. você trabalhou um tempo como diretor de planejamento do querido Carlos Falcão. Exatamente. Você pode dizer para nós aqui o que foi que você fez nesse período de efetivo? Perfeito. 3 minutos para sua resposta. Ok. Eu, quando fui convidado por Carlos Falcão, ele me chamou e me disse, Paulo, muito claramente, eu quero uma missão. Eu não quero que você trabalhe efetivamente no planejamento, envolvendo todas as questões de planejamento, né? Financeiro, acompanhamento, orçamento, nada daquilo. Eu quero uma missão. Eu tenho uma necessidade de reformar o Barradão, a necessidade de haver uma intervenção efetivamente mais complexa, que englobava desde aquelas áreas lá de cima, trazer a base cá para baixo, fazer uma coisa mais integrada. Não é essa arena que foi anunciada, não. Era uma coisa muito mais compacta, algo em torno aí de 60 milhões. Havia um projeto já dentro do Desenho Bahia e precisava de alguém com experiência nessa área de gestão de recursos, de gestão de investimentos. E eu fui atrás disso, eu fui atrás exatamente desses recursos. Isso aconteceu no ano 2014. No ano 2014, nós vivíamos o ano de preparação da Copa do Mundo. O mundo de negócios no Brasil estava completamente focado em Copa do Mundo. Eu fiz 22 reuniões, tenho isso catalogado. 22 grupos de investidores, onde apresentei e tudo mais, e todos foram unânimes em me afirmar, Ricardo, esse é um ano de Copa do Mundo, esse é um ano de dificuldades. Enfim, tive a oportunidade também naquela época de conhecer o projeto de desenvolvimento de várias arenas, porque alguns deles participavam lá da formatação, da consultoria, enfim. Então isso me foi dado como essa missão, onde eu fiquei basicamente ali entre fevereiro e outubro, quando fui chamado já para ser o marketing, aí eu já comecei uma outra coisa. Então de planejamento, Paulo, eu não tive a oportunidade, apesar do nome, mas não me foi dada esta função de planejamento. Bom, são 2 minutos. Você teria mais 1 minuto. Mas tudo bem, já usou, né? Não, era isso aí. Eu queria. Ele entendeu. Que Ricardo está me dizendo claramente que ele tinha um presidente absolutamente incompetente. Já que ele não está se colocando como incompetente, ele está colocando o problema na mão de Falcão. Eu até concordo com ele. Certo? Ou seja, deram a ele uma área tão importante para o clube, que exige um trabalho tão global. Por exemplo, na área de patrimônio, o que é que um presidente que tem um mínimo de competência, certo? E infelizmente é o patrocinador da campanha dele, ele pode negar, mas os fatos são evidentes, ele tinha que fazer um master plan do patrimônio Vitória. O que é um master plan? É você projetar como será o Vitória do futuro a nível estrutural, certo? E isso não foi feito. Ele podia até pensar numa reforma mínima de 60 milhões, mas ele teria que ter previsto a grande reforma também, a não ser que o clube queira ser do tamanho que a Ademar Lemos sempre dizia, não, nosso clube tem que ser pequeno para ficar do tamanho que a gente possa administrar. Ainda bem que ele nunca mais vai administrar o Vitória, tá certo? Então, o que eu acho é de que isso acontece muito no futebol, sabe, Ricardo? As pessoas entram até bem intencionadas, mas não cumprem sua função, sabe? Você foi diretor de planejamento, mas não planejou. Você foi captar investidores para uma mini reforma, por isso ele disse aí, do Barradão. Não discuta o mérito, só discuta a forma, tá certo? Entendeu? Eu acho que, além do projeto da Arena, que aliás é excelente, e amanhã eu vou conhecer pessoalmente, que eu vou visitar o arquiteto, que é assim que eu gosto de fazer, conhecer no detalhe, para dar uma opinião abalizada, e a minha formação como engenheiro ajuda demais, certo? E a minha amizade com o arquiteto também, que é amigo de infância, irmão, fomos criados juntos e tal, mas isso não tem nada a ver, só ajuda. Eu quero conhecer amanhã, mas eu pedi a ele se ele tinha um master plan. Ele me disse, eu tenho um master plan para lhe mostrar. É isso que eu quero ver. O tempo acabou. 1 minuto para você. Ok, Paulo. Na verdade existia no Vitória, existe lá no Vitória, o presidente
presidente Manuel Matos tem isso lá na mão dele, que foi desenvolvido um planejamento estratégico de longo prazo, todas as áreas se envolveram e tudo mais. O que eu estou colocando é que eu, na verdade, não recebi essa missão. Eu não tinha essa missão, não era a minha missão. A minha missão não lidera o nome, né? Paulo, o seu horário é meu, peraí. Você gasta minuto. Senão eu vou fazer a mesma coisa, vamos respeitar. Vou fazer de propósito. Não, eu imagino. Esse é o ímpeto, é impulso. É porque você é muito impulso. É porque você é muito impulso, você é muito impulsivo. Sem respeitar o dinheiro dos outros. Então, a minha atuação foi exatamente nisso. Vitória possui um planejamento estratégico, foi feito, enfim, eu não estava lá ainda. Em 2014 eu estava entrando no Esporte Clube Vitória. E efetivamente é o que eu fiz durante o ano de 2014. Muito bem, são 10 horas e 30 minutos. Agora Ricardo Davi pergunta para Paulo Carneiro. Você falou, Paulo, em Arena. Fazer uma pergunta de Arena. Não. Assim como a atual administração do Esporte Clube Vitória, o senhor defende também a construção de uma arena multiuso, fantástica, né? E o senhor poderia explicar ao nosso torcedor como seriam viabilizados os recursos para a construção dessa arena? O que o senhor pensa? De que maneira? De onde vem? Como eles serão contabilizados? Eu botei na marca do pênalti para você bater, pô. É verdade. Eu tenho uma experiência muito grande nisso, porque eu, em 2000, estive em Los Angeles contratando o maior arquiteto de arena do mundo, chamado Montana, capa do Times, o cara que projetou o Staples Center, para não ir muito longe. Eu estive lá com o arquiteto Aníbal Coutinho. Eu tinha levado Vitória numa SoccerX em Cannes, na França, e lá conheci Aníbal com uma empresa chamada Brasil Arenas. Fizemos uma parceria para buscar um investidor pensando na arena do Vitória. E isso evoluiu para chegar em Los Angeles, atrás de Montana. Depois as coisas andaram muito bem. Conseguimos a área ali na Paralela, onde hoje está aqueles viadutos. E infelizmente o rebaixamento do Vitória apagou as nossas esperanças no momento que nós já tínhamos alvará de construção dentro da Sul. O projeto é o projeto do Estádio Corinthians. Foi todo desenvolvido pelo Vitória e construído para o Corinthians. O Corinthians ganhou de mão beijada uma arena toda desenvolvida por nós. Tem coisas até com a minha participação pessoal. Outro dia, perto da inauguração, a Aníbal me ligava de dentro do estádio. Vem para aqui para me mostrar que não nada. Uma frustração enorme, o que eu iria fazer lá. Então isso acumulou. Eu viajei muito, conheci muitos estádios, muitas arenas e viajava com máquina de fotografia. Então eu aprendi um bocado conheci aqueles estádios todos de Portugal, que foi feito para a Eurocopa. E o projeto de arena tem um grande detalhe, você tem que fazer um projeto pensando não na competição internacional, como o caso da Copa do Mundo, você tem que pensar um projeto pós-Copa. Você não pode fazer um projeto para 6 jogos ou para 4 jogos, você tem que fazer um projeto que você vai utilizar no futuro. E no Brasil foi o grande equívoco. Então, esse projeto de arena não pode ser utilizado nos recursos do clube, objetivando a resposta a Ricardo. Esse projeto de arena tem que se buscar um grande negócio no exterior e que dificilmente vai deixar de englobar o clube também. É assim que eu enxergo. Você não vai conseguir um investidor que venha para aqui só para fazer um estádio. Como a nuvem de intervenção empresarial no futebol está muito grande, certo? O Vitória pode ter uma grande oportunidade aí com o Vitória S.A. Porque é o único clube grande, Ricardo, que tem condição de ser privatizado hoje, é o Vitória, no Brasil. Nenhum outro tem condição. Esses investidores vão pegar os clubes pequenininhos, tipo Tubarão, porque ali são empresas, porque são clubes de empresários, que de acordo com a nova legislação precisam abrigar lá seus atletas. Então, a realidade é essa. O projeto é bom, mas de difícil concepção. Nós não podemos comprometer o projeto de futebol com a arena. Temos que deixar o recurso do futebol no futebol e buscar criar uma unidade de negócio para fazer a arena. E essa unidade de negócio passa pela captação de um investidor estrangeiro. Não tem no Brasil um investidor para fazer uma arena hoje. Muito bem. Ricardo, também 2 minutos para você fazer a sua... Paulo fala com a superficialidade de quem não conhece isso. Ele conhece projeto de arena, ele conhece. Eu estou vendendo, Paulo, a minha 6ª empresa com captação de recurso internacional. A 6ª empresa com captação de recurso internacional. Nós estamos vivendo hoje uma macroeconomia completamente desfavorável, Tilé, para trazermos qualquer investidor estrangeiro.
É utopia pensar. Um investidor estrangeiro, quando vem ao Brasil, e são 6 vendas de empresa, eu sei o que eles querem. Eles analisam 2 riscos. O risco intrínseco do negócio e o risco estrutural do negócio. O intrínseco é o futebol como um todo. O futebol, qual o risco que tem eu investir no futebol? O segundo risco, Tilé, é o risco do país. Estamos vivendo hoje uma janela de instabilidades políticas e econômicas, que é loucura, é sonho, é devaneio alguém querer trazer investidor hoje para o Brasil. Eu tenho, numa última captação que eu fiz, está lá dizendo quanto o investidor estrangeiro tem que fazer, e ele me diz: Ricardo, eu prefiro pagar multa. Vocês estão numa instabilidade política muito grande. Vocês acabaram de mudar um presidente, estão aí para mudar de novo, já saiu um presidente da Câmara. Isso está acima de necessidade de Vitória, isso está acima. O momento macroeconômico no Brasil hoje, não vai haver investidor estrangeiro. Não adianta palavra bonita, não adianta arquiteto bonito. Isso é falácia de quem não entende de negócios. Um negócio de 270 milhões tem que ter profissionalismo em gestão de negócio. Não é quem entende só de futebol. É muito pouco entender de futebol. Você tem que entender de captação. E a gente percebe na resposta de Paulo a superficialidade de quem não entende de grande negócio. Nesse quesito aí, tenha certeza que ele não ajudará o nosso Vitória. 1 minuto para suas considerações aí. Ricardo, é um pouco pretensioso imaginar as minhas limitações para captar um investidor estrangeiro, até porque eu fui o único clube brasileiro que captou um investidor estrangeiro alguns anos atrás. Fui o único, certo? Portanto, toda essa fase de captação eu conheço profundamente, né? Porque participei diretamente do processo de fusão do Vitória com o investidor estrangeiro. E é preciso lembrar, Ricardo, que ele pode até entender das empresas dele de energia, que ele prepara, tem a tecnologia e vende para o mercado. Mas de futebol ele não entende nada, certo? E do negócio de captação, que parece ser igual para todos, tem regras básicas, que eu concordo que eles são iguais para todos, mas tem questões peculiares do negócio que só acontece com o futebol, certo? Eu posso lhe dizer, Ricardo, com segurança, que eu já tenho carta de interesse de grupos estrangeiros no projeto Vitória. E passo aqui e ainda lhe digo mais. Posso até lhe mostrar em off se você tiver coisa aí. E se você não acreditar na informação que eu lhe dei, eu largo a campanha. Tempo encerrado. Bom, são 22 horas e 38 minutos em Salvador, Bahia, 22h38, vai correria do dia a dia, não vale esquecer de fazer algumas pausas para relaxar e curtir a vida, afinal você merece, por isso que falamos que 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você, beba com moderação. A Central Papelaria tem uma variedade de artigos escolares para escritório da Bahia. A Central Papelaria é também delivery. De Rodinha, pode vir para cá, por favor. Fique um aí junto de Ricardo Ali, que usa o mesmo microfone, e um aqui comigo. Anderson Matos, repórter, como eu falei aqui, setorista do Vitória por quase 2 anos, na Tudo FM e também na CBN, né? E Ítalo Oliveira, que é o responsável, me parece que você é da equipe de edição, né? de editoria, é como se fosse o chefe da redação, não é isso? Isso, desculpe, não tinha colocado bem, o chefe da redação do site Arena Rubro Negra, que é o site mais prestigiado pela torcida do Esporte Clube Vitória. Os dois companheiros aqui farão perguntas para os dois candidatos. Eu vou sortear aqui, quem faz primeiro? Ítalo faz primeiro. Aqui não precisa de sorteio de vocês, né? Então vamos ver aqui quem é que vai fazer primeiro a primeira pergunta. Cada um vai fazer 2 perguntas para os candidatos. Ítalo faz para Paulo Carneiro. Boa noite, nação. Muito obrigado, Tilema, pela oportunidade. Paulo, durante a campanha se tratou sempre o tema sobre a Vitória, dizendo que o Vitória precisa, é um dos pilares para o crescimento do Vitória. Sem dúvida. Mas sempre tratou isso dizendo que o torcedor precisa ser educado para isso. Educado socialmente. Isso. E não da forma mentirosa como o Ivan de Almeida tratou no debate. Eu gostaria de saber como efetivamente o senhor pretende fazer o crescimento do São Vitória. 3 minutos para você, Paulo. Olha, o Vitória não precisa só crescer o seu quadro de sócios, né? Porque se você imaginar que o Vitória hoje tem quantos sócios? Todos os torcedores, 2,5 milhões. Se você pegar 5% disso, dá 125 mil sócios. Aí você pode derrubar nível econômico que cabe perfeitamente para um clube com 2,5 milhões de sócios ter 125 mil sócios.
Mas eu não tenho essa pretensão, porque tem uma questão cultural que envolve esse processo associativo do Vitória. Começou comigo em 97, com Vitória Mania, chegamos a ter 3.500 sócios, e depois ficou assim, cresceu, baixou, e sempre ficou nessa faixa aí de 6 a 8 mil sócios. Parece que agora chegou a 10 mil sócios, né? Eu preciso conhecer o programa no detalhe, porque eu realmente não conheço. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, que o primeiro passo é o sócio, ou o torcedor que vai virar sócio, confiar na gestão do clube. Se tiver desconfiança, é que nem o mercado de ações. Se você tiver um mínimo de desconfiança, as ações caem. O sócio, ele é um cliente, tem que ser tratado como cliente, certo? Você tem que tirar a relação de dentro do estádio, que precisa ter, e trazer também para fora do estádio. Para que essa relação passe a ser parte de... Seu cotovelo de encostar ali, tem que ser parte de sua vida. Como você tem seu cartão de débito, seu cartão de crédito, seu cartão de plano de saúde, você tem que fazer um programa tal que esse cartão não passe a mais sacrificar. Como eu vejo na internet, uns acham caro, outros acham barato. Ele tem que ser um programa de entretenimento do amor da sua vida, que é o Vitória. Aí você começa a mudar. O resto vai depender de resultado. O resto o time tem que fazer a sua parte. Você tem que investir nele para gerar um efeito multiplicador. Mas é preciso também mostrar ao torcedor que nós, gerentes, gestores, dirigentes, não podemos fazer nada sozinhos numa instituição de futebol. Tem que ter tudo acoplado, sabe? Todos têm que fazer sua parte, até porque essa instituição não tem dono. Não é para quem que se trabalha? Para nós mesmos, representados nas diversas, vamos dizer assim, estratos da nossa sociedade, né? Um presidente, outro vice, outro presidente do conselho, conselheiro, sócio, torcedor. Todos têm que fazer sua parte. Não dá para você imaginar que você vai ficar nas redes sociais cobrando time, cobrando jogadores, achando que nós vamos ter a varinha mágica de encontrar a solução mágica. É lógico que o projeto de futebol dentro do campo e fora dele também vai ajudar muito. Formar melhores jogadores com embasamento científico, tecnológico, certo? E eu sei como fazer, está tudo pronto, certo? Até com algumas pessoas especiais estrategicamente colocadas, certo? Mas sem dúvida, o quadro social do Vitória tem que determinar um crescimento para 20 a 30 milhões por ano de orçamento, senão nós não vamos atingir os nossos objetivos. Muito bem. Agora o companheiro Anderson Matos fará uma pergunta para Ricardo Davi. Boa noite, Anderson. Muito obrigado pela sua presença aqui, querido amigo. Deixa eu só anunciar aqui. Cantinho da Mama, pizza maravilhosa, hein? Cantinho da Mama, uma massa extraordinária, fininha, com um tempero sensacional, gostoso pra caramba, né? Você liga aí, 3231-2216, 3231-2216 e faz o seu pedido que o Jorge Tadeu vai lhe atender rapidamente. Cantinho da Mama, a melhor pizza da cidade. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, Tilemon. Boa noite ao amigo ouvinte da Rádio Metrópole. É uma satisfação imensa, Tilé. Aceitei, sem pensar duas vezes, esse convite de poder ouvir pessoalmente as ideias, os projetos de todos os candidatos. Minha pergunta, Ricardo Davi, qual a estratégia que vocês pretendem usar para, de fato, montar um time de futebol vencedor, visto que o orçamento do Vitória é um pouco reduzido quanto aos outros clubes, entre aspas, maiores no cenário nacional? 3 minutos para você, Ricardo. Ok, Anderson, obrigado pela pergunta. Obviamente, Anderson, a gente tem que partir do que já existe aí. Eu não vou iniciar o Vitória de zero. A gente tem que entrar agora e conhecer o que existe lá dentro. Alguns jogadores vão encerrar agora o seu contrato. Não conheço, não estou lá dentro, não sei quais os projetos que estão nele. Alguns devem sair, outros devem ficar. Uma das primeiras coisas que farei é o seguinte: o Vitória tem um departamento de análise de desempenho. Eu acredito que esse departamento de análise de desempenho, ele vem trabalhando. Ele vem monitorando atletas, não só os nossos, para nos dar elementos daqueles que vão permanecer ou daqueles que vão embora. Mas eles devem ter também o monitoramento de outros atletas, porque é isso que serve este departamento. Nós vamos consultar esse departamento. Em paralelo a isso, eu não posso esperar. A gente não pode esperar. Nós já estamos também contactando com vários jogadores.
né? Nós já temos conversas com o executivo, 2 executivos especificamente, ainda estou amadurecendo qual dos 2, mas eles estão antenados no que existe de mais moderno no futebol. Nós estamos conversando também com alguns treinadores. Eu não sei no projeto que o Angel que está aí vai, todo o apoio a ele, nós temos um jogo domingo, tem todo o apoio, mas como eu não estou conversando, eu não conheço exatamente o que está acontecendo. Então nós vamos analisar o elenco que está aí, analisar todo o desempenho dos que existem, para ver se merecem, estão no nosso projeto para o ano que vem, tudo aquilo que está sendo monitorado de fora, para ver se esses compõem esse projeto, e aliar ao que eu estou fazendo paralelo. Óbvio que não posso esperar. Então, nós vamos juntar isso. O que é que eu preciso conhecer também? Orçamento. Eu não sei quanto é que tem o orçamento do Vitória. Isso é um dos grandes problemas da falta de transparência dessa atual administração. Nós deveríamos ter esse tipo de informação, porque isso nos subsidiaria. Dizem que tem 35, uma coisa é você chegar lá e encontrar 35 milhões, outra coisa é chegar lá e encontrar 2. É completamente diferente o que você pode fazer. Então é importantíssimo isso. Conhecimento do momento atual e conciliar ele com o projeto que você precisa. A gente precisa efetivamente ter um time competitivo, ter um time forte, mas isso só se faz com dinheiro. Isso só se faz com dinheiro. É preciso saber exatamente o que está lá. Então eu resumiria para você esses 3 estágios. Análise dos atletas que estão, para saber quem vai ficar, quem tem já projetos. Análise do que está lá dentro do Vitória, que atletas estão sendo monitorados lá dentro, vis-a-vis o que eu tenho monitorado aqui fora também. Isso aí vai compor essa largada inicial, que não tem jeito, vai ter que ser de uma maneira tradicional mesmo. Nós vamos precisar trazer atletas de maneira muito urgente, porque já temos jogo aí em final de janeiro. A gente precisa efetivamente montar essa equipe agora com o recurso que a gente tem, para depois entrar na escala normal. Muito bem, são 10h47 em Salvador, Bahia, 10h47. Dando sequência aqui à pergunta dos jornalistas, cada um já fez uma pergunta, né? O Anderson fez para o Ricardo Davi. Faça então uma agora para Paulo Carneiro, Anderson Matos. Paulo, eu ouvi atentamente as suas principais propostas e fiz uma pergunta em cima disso. Que você especifique a maior atuação que o diretor executivo de futebol tem que ter dentro de um clube e, melhor, o que é que o Paulo Carneiro fará como diretor executivo caso a chapa Vitória Gigante seja eleita. 3 minutos, Paulo. Bom, você já está me rebaixando, né? Você já me colocou que eu não vou ser o presidente. Eu não estou chateado, mas você já me rebaixou. Você já está dizendo que eu vou ser o diretor executivo. Na realidade, eu se for o presidente, não vou ser o diretor executivo, vou ter que contratar. A diferença básica do diretor executivo contratar é que ele vai receber um projeto nosso. Ele vai dizer se concorda ou não. Se ele concordar, ele pode vir e a gente entra nas outras questões. Se ele não concordar, ele não virá. Da mesma forma, o treinador. O treinador vai receber uma proposta nossa. Nosso trabalho é assim. Por exemplo, o treinador nosso não vai trazer preparador físico, não vai trazer treinador de goleiro, não vai trazer nada. Ele vem sozinho, com o seu know-how, seu perfil, vai ter toda a liberdade para trabalhar, mas vai receber uma matriz de informação do padrão de jogo do Vitória e como o Vitória vai jogar. Talvez isso não aconteça no primeiro mês, que nós vamos começar esse trabalho, que envolve pesquisas até dos processos culturais do clube, né? Como o Vitória a vida inteira teve suas equipes, que eles têm todos nós vivemos dentro de uma cultura, que é uma atividade que se sedimenta ao longo do tempo. Essa rádio aqui tem uma cultura própria diferente de outras. A empresa de energia tem, diferente de uma empresa de uma plataforma, que eu ajudei a montar algumas, é completamente diferente, tem suas culturas próprias, suas especificidades, forma de tratar as relações entre, sempre muda um pouco. O futebol não é diferente, nós vamos criar a nossa cultura, o nosso padrão, certo? A forma de treinar será nossa, a forma de comandar a preparação física nas 4 categorias será uma, certo? O profissional será inédito no Vitória. Nós pela primeira vez vamos ter um preparador físico que comande todas as 4 categorias. Aí você vai dizer, como é que ele vai aguentar? Porque em cada categoria ele terá um preparador físico. Vai se definir o padrão e ele vai fazer com que as categorias façam de acordo com o padrão que ele estabelecer. Isso vai mudar muita coisa, não acha que é uma mudança violenta de paradigma? Isso vai exigir um pulso forte de quem conheça, uma metodologia, inclusive, de reuniões, de autoconhecimento do próprio atleta,
né, da forma dele se posicionar no campo, do seu equilíbrio emocional para disputar uma partida. Isso chama-se, em última análise, um coaching esportivo que o Vitória vai fazer, que envolve desde a questão física, fisiológica, química, nutricional, todos esse aparato que hoje suporta uma estrutura de futebol. Eu não acredito num sucesso só com talento, porque você está desprezando o esforço, sabe? Eu não acredito dessa forma que o dirigente tem de tratar o atleta que tecnicamente é bom em tese, de forma muito paternalista, certo? Eu estou lhe dizendo que isso é um aprendizado para mim, porque eu já passei por essas fases todas. Isso é um ensinamento. É isso que talvez me faça diferente dos outros. Eu já vivi essa situação. Então, o Vitória será realmente um projeto. O diretor executivo do futebol, pela primeira vez no futebol, ele vai trabalhar. Seu tempo encerrou, Paulo. Okay. Você me permite aqui, Ricardo, fazer uma pergunta a Paulo, porque ele colocou para Anderson no início da resposta dele que então ele será candidato a presidente. Porque vazou um áudio aí da sua reunião lá, em que você dizia, Carlos Ferreira vai ser o nosso candidato a vice-presidente, mas eu não sei ainda se eu acho que isso é fácil de explicar. Você vai ser candidato a presidente? Você sabe qual é? Essa juventude que está comigo tem me ensinado todos os dias. Sabe, eu aos 66 anos, faço o dia 25 de fevereiro, eu acho que eu só chego bem, jovial, porque eu sempre tive humildade para aprender. Quem me conhece sabe que eu não sou muito o que eu talvez passe. Eu sou uma pessoa de grupo, de trabalhar em equipe, e quem me conhece no Vitória sabe disso, quem me conhece no Atlético sabe disso. Se a gente fala em democracia, nós temos que aplicá-la, senão é discurso vazio. Se nós temos uma chapa que conhecemos pouco essa chapa em função dessa característica, desse anacronismo do estatuto, nós conhecemos pouco. Ele conhece mais, certo? Porque a chapa dele tem um grupo de pessoas que ele já convivia, o grupo dele convivia, sem nenhuma sacanagem aí, é um fato. Eu não conhecia, porque em 10 dias eu montei uma chapa. Você me perguntar se eu conheço meus sócios todos? Claro que eu não conheço. Eu preciso conhecer, por isso as reuniões. Por isso o bate-papo virou quase uma palestra, um seminário de perguntas e respostas, e aí você já vai abraçando as pessoas, vai entender, descobrir uma pessoa muito interessante na reunião. Já comentei com o nosso grupo, porque tem que tirar as pessoas que têm potencial. Eu sou o candidato a presidente, mas nós vamos levar para o referendo da chapa que ganhará as eleições, se Deus quiser. Entendeu a diferença? Eu entendi. Inclusive, ele fez essa pergunta de propósito, que é o seguinte. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu estou preparado para ser diretor executivo também. Porque essa é a minha função no futebol hoje. Sim, eu não quero perder isso no futebol. A pergunta que eu queria, você respondeu da forma que eu queria. Você disse que é o candidato, hoje agora é o candidato a presidente. Claro, então não estaria aqui. Quando me perguntaram, Paulo vai para a reunião ou vai para o debate como candidato a presidente, porque então não pode ir, que ele deverá ser gestor. Digo, meu amigo, eu não estou. Você tem que saber que eu sou uma pessoa polivalente. Deixa eu falar, para o meu povo me entender. O que eu quero dizer é o seguinte, que na hora que me indagaram sobre isso, não sou eu que vou determinar quem é o representante da chapa. Eu tenho que acreditar no que a chapa está dizendo. Entendeu? Senão, como é que eu vou fazer? Quer dizer, amanhã Ivan Galbeira diz que não é mais candidato e lança outro, sou eu que vou definir isso? Não é. É a chapa dele. Mas eu só sou candidato a presidente porque a decisão judicial me habilitou. Sim, claro. Eu não estaria aqui. O conselho, exatamente. Verdade. Então, Oliveira fazendo uma pergunta agora para Ricardo Davi. Acho que você, como eu falei com o Paulo com relação ao Sonora de Vitória, acho que o outro pilar de sustentação do clube tem que ser a formação. Hoje o Vitória investe cerca de 10% do seu orçamento na formação, mas antigamente já chegou a investir 15, 20, 25% do seu orçamento. Peraí, Paulo, clubes maiores como Flamengo, Corinthians, Santos investem mais próximo desse percentual. Eu gostaria de saber, caso o senhor vença, se o Vitória terá um orçamento, uma porcentagem de orçamento somente para a formação, ou dentro do orçamento do futebol a formação terá esse percentual. 3 minutos para você, Ricardo Davi. Ítalo, repare bem, eu tenho muita experiência na área de orçamentação, né? Faço isso há 27 anos, e você não pode amarrar um orçamento. Todo orçamento amarrado, ele está fadado ao insucesso. Quando você chega em qualquer organização, por exemplo, eu já tive montando uma empresa que num dado momento, a grande necessidade dela era de formação de pessoas. Eu estava trazendo uma tecnologia nova da Alemanha para cá no Brasil
Eu não tinha no Brasil pessoas capacitadas. Então, mais de 50% do business plan que nós fazíamos, né, de todo aquele capital inicialmente investido, foi para a formação de pessoas. Aí você pergunta assim, Ricardo, você vai usar 50% do orçamento de sua empresa para a formação de pessoas? Não. Naquele momento foi necessário. Então, eu diria que a formação do Vitória, eu preciso conhecer como é que está. Eu tenho absoluta certeza que está sendo mal usado. Por que está sendo mal usado? Porque estão sendo mal formados. Se eles estão sendo mal formados, eu tenho uma absoluta convicção que esses recursos estão sendo mal empregados. Eu não sei se esse 10% a que você se refere, ele é muito ou ele é pouco. Vão ser auditados. Eu estou com pessoas com muita experiência nessa área na base. Eu nunca trabalhei, eu nunca tive efetivamente gestão a parte de base, mas eu tenho pessoas comigo que estão fazendo isso para mim e estamos dialogando, porque é isso aí. Uma das minhas maiores experiências foi exatamente montar equipes. Montar grupos, né? Exatamente fazer isso. Então, na base, a gente precisa hoje auditar. A gente precisa chegar lá e ver como estão sendo aplicados esses recursos. Em função disso, eu diria a você que a gente pode conseguir até mais com menos recursos aplicados lá. Isso é que preciso fazer, e isso vai ser feito através de um diagnóstico. Né? Você percebe, por exemplo, tem uma coisa que eu considero completamente errada hoje no base, é quando você tem o executivo da base e o executivo do profissional. Gente, qualquer gestor sabe disso. Quem está fazendo a gestão da base está defendendo seus interesses. Quem está no executivo do futebol profissional defende os seus. Então essa zona, exatamente que é a zona de transferência, onde o jovem chega ali no sub-20 para virar o profissional, ele está diante de uma barreira, porque uma barreira que não está preparada para recebê-lo. Por isso que no meu planejamento nós teremos o executivo do futebol. Ele vai gerir o futebol todo. Vai ter, obviamente, coordenador na base, uma pessoa para estar mais no dia a dia. Então, diretamente do que você me falou, o orçamento ele vai ser em função do que eu encontrar de necessidade. Se é preciso formação de pessoas, se é preciso tecnologias, equipamentos, enfim, é preciso, eu jamais diria que vou investir em algo do que eu não conheço. Eu preciso saber como é que está lá para poder investir certo. Muito bem. Cada um já fez uma pergunta, não fez? Isso. Contando o raciocínio aqui, Anderson fez uma para Paulo, uma para Ricardo. Então, Anderson vai para a sua segunda com o Paulo, depois o Ítalo faz a segunda para o Davi, depois a gente cruza. Né? Antes para Davi e Ítalo para Paulo. Então, a sua segunda para Paulo Carneiro, Anderson Matos. Paulo, eu percebo que hoje o Vitória não tem uma diretriz na divisão de base. Eu quero saber de você, que é reconhecido por saber trabalhar justamente essa questão da divisão de base, qual a principal proposta que você apresenta para ela, caso a chapa seja eleita? A primeira coisa é... O cotovelo aperta nele. Desculpa. 3 minutos. A primeira coisa é integrá-la definitivamente no futebol. Né? Estou vendo aí que o meu adversário tem esses seminários diários, tem trazido frutos para ele, porque esse discurso dele eu estou vendo hoje pela primeira vez, né? Certo? Mas eu não falo isso em tom de sacanagem com ele, não. Isso é sinal de que ele sabe que eu sei o que eu estou falando. Certo? Se o sócio vai me eleger, eu vai eleger ele, nós estamos trabalhando cada um para ganhar a sua eleição. Mas todo mundo sabe minha experiência. O cara negar minha experiência hoje é no mínimo estupidez, porque eu já provei que sei fazer. Só que eu acho que precisamos evoluir para esse orçamento do Vitória de 6 milhões não existe. Eu tenho que falar isso, desculpe, Ricardo, com mais segurança. Certo? 6 milhões eu gastava 15 anos atrás. Esse número eu tenho com precisão, que eu tinha reunião de custo, toda o Vitória fazia. Certo? Eu gastava 6 milhões há 15 anos atrás. Então, precisamos mudar. O que é que precisamos mudar? Mudar o organograma, mudar a metodologia, mudar a modelagem de treinamento, mudar o aperfeiçoamento das comissões técnicas, certo? Mudar o regime de trabalho, ou seja, se eu for enumerar aqui, nós temos muita coisa para fazer. E tem muita coisa lá para aproveitar. É lógico, eu não vou dizer que lá está zero, longe disso. Mas, com certeza, a inteligência emocional do negócio precisa se renovar, certo? E essa renovação impõe um academicismo maior. Precisamos primeiro preparar, depois ver o resultado no campo, né? Eu acho que esse orçamento vai dobrar. Sem olhar com meu feeling, esse orçamento vai dobrar. De cara. Vai comprometer o futebol? Não. Eu tenho que acreditar que isso vai me gerar recursos com venda de jogadores, que vai bancar isso todo ano.
Vitória precisa vender de 20 a 30 milhões por ano. O presidente que não tiver capacidade de formar atletas para fazer 20 a 30 milhões por ano, ele não vai tirar o Vitória da estagnação, mesmo que mude a tecnologia, como eu estou falando. Porque a parte de orçamento num campeonato de pontos corridos, que é o nosso objetivo principal do brasileiro, é fundamental. Sem dinheiro você não chega. Você pode fazer tudo, sem dinheiro você chega um ano. Você não pode, eu estava até comentando isso na entrevista, você não pode avaliar o trabalho em um ano em futebol. É muito ingrato para quem trabalha nele ser avaliado por um ano. Tem que ter no mínimo 3 a 5 anos para ser avaliado, porque um ano pode dar tudo certo e você está fazendo tudo errado. Futebol é jogo. Não podemos nunca negar isso, entende? Então, em 3, 5 anos, o Vitória vai estar decolando. Mas é preciso que o associativismo, a venda de jogadores, certo? Isso tudo vai ter que aumentar a receita do clube violentamente, certo? Então, é isso que eu acredito. Muito bem. Meu querido Ítalo faz agora a sua segunda para Ricardo, não é isso? E depois a gente cruza. Anderson faz para Ricardo e Ítalo faz para Paulo. Ele completa as duas de cada um. O Vitória hoje está com um processo de, como eu posso dizer, investir na estrutura fora do Barradão. Tem a via expressa, está buscando melhorias no entorno. Como o senhor, se eleito, vai buscar parcerias com a prefeitura e com o governo? 3 minutos, Ricardo Davi. O Vitória já tem, né? O Vitória já tem, da sequência. O Vitória teve uma modernização hoje, campos de treinamentos e tudo mais, através de um projeto desenvolvido lá ainda na gestão de Alex Portela, Vitória da Cidadania, que visava exatamente isso. Isso é um excelente caminho para a gente dar sequência. A gente precisa utilizar, e aí vem da nossa plataforma de que políticos não devem ocupar cargos diretivos no Vitória, porque a gente vai precisar estar de novo com o governo do Estado para dar sequência. O governo do Estado tem a obrigação, obviamente, o Vitória é um vetor importante dentro da nossa sociedade, e eu tenho certeza, Ítalo, que ele não nos furtará a novos projetos. Não é só o acesso é mais um benefício que o governo do Estado está nos trazendo, mas existem outros. Nós estamos ali no Barradão, no entorno, efetivamente, que precisa de outras melhorias. A gente precisa, por exemplo, não adianta ter o acesso se você não tem meio de transporte. Nós vamos ter que chegar com a prefeitura e dizer, olha, para nós levarmos, ter os jogos no Barradão, que começam 21h50, vão acabar quase meia-noite, não adianta ter uma estrada linda se não tem transporte passando por ela. A gente precisa ir com a prefeitura e dizer, olha, o governo do Estado fez a parte dele. Eu agora preciso da prefeitura para colocar efetivamente ônibus. E por isso eu não posso ter esse envolvimento político, eu não posso ter, porque se eu tenho dirigentes políticos lá, ele vai dizer, não, na prefeitura eu não vou, porque a prefeitura é do bem, é contra mim. Esse é o motivo maior do que a gente coloca dessa necessidade de termos políticos nos apoiando, mas não nos dirigindo. Nós vamos sim manter um contato frequente com o governo do Estado, apresentar novos projetos, existem recursos, inclusive a níveis federais. Eu estive visitando o Botafogo, o Flamengo, vi projetos implantados lá através de leis de incentivo ao esporte, não só estadual, mas também a nível federal. Falta-nos aqui capacitação, e eu não vejo dentro do Vitória hoje uma capacitação para buscar esses recursos que eles existem. Muito bem, são 11h03. Eu quero pedir a você que está mandando a sua mensagem aí, que não direcione, não pode assim, quero saber de Paulo Carneiro, quero saber do candidato, né? O que ele pensa sobre isso, porque estão chegando perguntas direcionadas, né? Então, de repente, a gente só se separar aí, meu filho, eu vou pedindo uma para cada, é o jeito, né? Porque eu mandei agora para você, que chegou para mim, uma que é boa para os dois. Daqui a pouco essa pergunta será feita no terceiro bloco, já com a participação das mensagens via WhatsApp 981553258. Ítalo Oliveira, a sua segunda pergunta é para Paulo Carneiro. O senhor fala sempre da questão dos direitos de televisão. Hoje se tem uma discussão com relação ao esporte interativo e a Globo. A Ponte Preta, por exemplo, já fechou um lado com o esporte interativo, outro lado com a Globo. O Palmeiras, que está com a faca na mão agora, fechou com os dois. Mas o Vitória já fechou com a Globo. Discutir questões éticas. Sim, mas eu vou... Eu fecharia com dois. Ele vai concluir a pergunta dele. Se efetivamente o senhor como presidente tivesse a oportunidade de negociar com o esporte interativo, o senhor faria? Claro. Por quê? 3 minutos. Eu vou responder essa pergunta
com a outra pergunta. Por que o nosso campeonato estadual, que é um negócio hoje cada vez menor, temos que admitir isso, porque cada vez se encurrala mais ele, e ele merece ser encurralado, né? Por que ele recebe tão pouco de televisão? Você sabe por quê, Ito? Porque não tem concorrência, porque não tem um processo instalado. Você conhece alguma coisa que funcione quando o cara tem monopólio? Só funciona para ele que tem o monopólio, não para você que participa desse monopólio. Na verdade, o grande problema do futebol brasileiro é a submissão dos dirigentes. Não é? Veja o nosso Alex Portela aí. Né? O que ele fez? Virou presidente da liga de um campeonato que eu criei. Mas criei um campeonato com independência, com autonomia. Certo? Trouxemos a Coca-Cola para dentro do campeonato, trouxemos a IBM para dentro do campeonato, tivemos um name right do campeonato, que era Campeonato Coca-Cola do Nordeste. Já pensou que show isso? Quebramos o monopólio da TV fechada, contratamos a DirecTV, não porque ela era bonitinha, porque ela me ofereceu mais, olha a questão da concorrência, certo? Hoje a DirecTV absorveu a Sky, né? A nível empresarial global. Então, é essa independência do dirigente que ele tem que guardar como um grande legado para quem confiou nele. Na hora que você chega, certo? Vou dar um exemplo aqui agora. Há quanto tempo eu tenho para dar um exemplo? Serve para o futebol, isso que eu vou falar. Então eu acho que dá para falar. A TV aberta foi vendida por 840 milhões para o futebol brasileiro. E a TV fechada, que é o canal 39, exatamente, foi vendida por 60 milhões. Quanto dá isso? Em aritmética, 900 milhões, não é? A Esporte Interativo chegou, sabe quanto ofereceu na TV fechada de 60? 550 milhões. O que é que nós estamos dizendo aqui? Que alguém estava sendo roubado, lesado. Se eu estou vendendo o negócio por 60, aparece alguém que me oferece 500, eu vou no carro de 60 com a faca nos dentes, concordam? Todos, não é? Fazendo esse debate amplo. Pois a Esporte Interativo ofereceu 550. Não vou entrar em discussão, certo? O absurdo dessa diferença. Sabe o que foi que a Globo fez? A Globo pegou os 550, os 60 e transformou em 500. Puxa, então isso vale o que eu estou falando, a concorrência foi importante. Só que ela fez o seguinte, ela pegou a TV aberta de 840 com mais os 500 e deu o total 1 bilhão e 100. E os clubes aceitaram. Os clubes perderam nessa negociação 250 milhões de reais. Ricardo Davi. Isso é crime. Certo? Por que eu era perseguido na época? Porque eu não admitia isso. Eu nem sempre tinha voz, porque eu era muito menor que sou hoje. Tá certo? Estou falando a nível de Vitória. Olha o que eu tô vendo. Certo? Eu era muito menor que sou hoje. Certo? Mas agora você está entendendo por que a importância, não do esporte interativo, certo? E sim da concorrência em qualquer processo de licitação de direitos, que é o conteúdo do futebol. O mais importante conteúdo que o futebol tem são os seus direitos de televisão. Tá? Muito bem. Anderson Matos faz a sua segunda pergunta para Ricardo Davi e a gente encerra esse bloco de perguntas dos nossos convidados. Eu tinha combinado com eles que eles ficariam aqui comentando a resposta de vocês. Mas como a gente fez uma formatação no final, né, já que faltou um candidato de reduzindo para 1h30, na última meia hora eu vou fazer isso com os dois. Eles vão trocar ideias comigo aqui das impressões que tiveram das respostas de vocês. Não caponada na gente, né? Anderson Matos, a segunda pergunta para Ricardo Davi, Anderson. Ricardo, hoje é um anseio do torcedor, eleição direta. Isso. Você já citou isso aí no início, que se a sua chapa for vencedora, haverá eleição direta. Especifique, por favor, para o torcedor como será no estatuto essa eleição direta, né? Proporcionalidade de conselho. Perfeito. Eleição direta. 3 minutos. Nós estamos vivendo um processo agora de eleição direta, né? E nós provocamos isso, ao lançarmos e efetivamente somos o único candidato à presidência do Vitória, o único candidato. Paulo Carneiro não será presidente do Vitória. O presidente do Vitória é não remunerado. Paulo Carneiro não fará um trabalho. Eu tenho absoluta certeza disso. Absoluta. Mas ele tem o direito. Ele tem o direito de dizer que ele tem o direito. Absoluto direito. Por isso que eu estou aqui no debate com ele, porque ele tem o direito de se dizer. Mas não será. Né? A eleição direta nossa será. Haverá um período mínimo exigido. Eu estou falando o seguinte, isso vai ser discutido no Conselho, mas já há uma pré-proposta que já devia ter sido aprovada. 36 meses. Qualquer sócio que tenha 36 meses pode se lançar
a presidente do Vitória. Qualquer um pode se lançar a presidente do Vitória, né? Haverá um conselho proporcional com proporcional direta. Se tem 200 membros, foi a chapa 60%, 120 membros, é proporção direta, aquilo que a gente aprende lá no primáriozinho e todo mundo sabe fazer conta. O Conselho Fiscal completamente independente, ele vai ser eleito também com pessoas que vão se candidatar a isso e ter uma eleição, e é importante que esteja, até você sabe disso, uma exigência do Profut, que haja um Conselho Fiscal independente. Então, o nosso projeto, por que eu não digo a você, Anderson, que ele está pronto? É porque nós estamos incorporando a chapa agora, mais da metade da nossa chapa são de sócios torcedores novos. Óbvio que esses sócios torcedores, eles têm anseios, eles vão querer colocar as verdades deles também. Então nós vamos pegar esse projeto, que já devia ter sido aprovado, não foi aprovado, num conchavo aí, do presidente do conselho atual, Zé Rocha, com o presidente do conselho diretor do Vitória, os dois evitaram desse projeto ser colocado. Nós já estaríamos aqui agora claramente discutindo com 4 presidentes, candidatos a presidente do conselho diretor. Nós estamos aqui com essa coisa mais ou menos, com candidatos mais ou menos a presidente. O único candidato real sou eu, que desde o início coloquei isso já está, não tenha dúvida, que a chapa Vitória de todos nós eleito, o presidente do Esporte Clube Vitória, não tenha dúvida, não tem caixinha de surpresa depois, não tem, sou eu serei isso. Então, nós queremos colocar para o torcedor que ele tenha essa oportunidade de diretamente poder escolher, dentro dessas condições básicas, né? E proporcionalidade de conselho, 36 meses, para quem quiser eleger, candidatar como presidente, pode votar a pessoa até 18 meses, mas volto a dizer, esses números aí podem ser modificados com essa contribuição dos novos conselheiros que chegam. Muito bem, 11h10 em Salvador, Bahia, 11h10. Agora nós vamos às perguntas que estão chegando por WhatsApp aqui para a nossa Rádio Metrópole. Meu querido companheiro J. Dias vai ler as perguntas que estão chegando. Quando for direcionado, a gente faz direcionado. Mas quando for primeiro, por exemplo, uma geral, eu sorteio aqui quem é que vai responder. No seu rádio está chegando ele! J. Dias. Boa noite, Jotinha. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite também para o Junival e Pacheco do Forte Supermercado, o supermercado que vende o mais barato na região do Cabula, Rua Bahia, número 77, Tancredo Neves. Curta a nossa fanpage Papo Contilé no Facebook, siga nosso perfil Papo Contilé no Instagram e mande sua pergunta para o WhatsApp 981553258. Numa eventual reforma do Barradão, qual será a relação do Esporte Clube Vitória com a Arena Fonte Nova? A pergunta de Maurício Mascarenhas do Canela. Quem responde é Paulo Carneiro. Eu acho que a Fonte Nova vai passar longe da vida do Vitória a partir da minha presença como presidente. Nós precisamos primeiro fixar o nosso lugar de jogar, certo? Não deixar dúvida nenhuma onde é o mando de campo do Vitória e tirar proveito disso como sempre tiramos, certo? O estádio da Fonte Nova, a história mostra que é o estádio do Bahia, certo? Não do Vitória. Eu acho que o Vitória quer ganhar sua identidade. Aliás, o Vitória só criou sua identidade quando fixou-se no Barradão. Até lá, ele era uma caixa de bancada do Bahia na Fonte Nova. Não importa os motivos. Estou falando de fatos, eu vivi isso com muito sofrimento. Então, quando nós pegamos o Barradão inacabado, destruído lá, demolido, e que tinha só a entrada do portão principal, Ricardo com certeza não se conhece esse tempo, e era cercado de lixo por todos os lados, não era, Tilemão? Uhum. Você passava dentro do lixo, porque só tinha a entrada do portão de entre os carros, não tinha bilheteria, não tinha aquela fachada ali, nós já aterramos aquilo ali para poder criar a fachada. Então, esse é o Barradão que a gente quer que ele fique cada vez melhor para nossos associados. Fonte Nova, nem me lembro dele, certo? Se essa turma desses empresários aí estão pensando que vão conseguir me atrair para Fonte Nova, tenho certeza que eu quero que fique gravado aqui, que se eu for presidente, o Vitória nunca mais jogará na Fonte Nova. Muito bem, o Vitória nunca mais jogará na Fonte Nova, diz Paulo. A não ser quando for obrigado a ganhar do Bahia lá. Aí nós vamos lá. O nome de campo do Bahia. O que não tem sido pouco nos últimos tempos. 11h14. Então vem uma pergunta agora para Ricardo Davi. Já que Paulo foi sorteado para a primeira, vem a segunda
Traga aí, meu querido J. Dias. Candidato, muito se fala em democracia nos debates feitos até aqui. Você seria o último candidato a ser eleito de forma indireta? A pergunta é de Leandro Ribeiro, do Arenoso. Ricardo Davi, eu já tinha respondido isso, não tenha dúvida disso, né? Nós estamos provocando essa eleição dentro dessa confusão aí desse estatuto. Nós é que provocamos essa eleição direta. Nós estamos vendo, quem votou na chapa de Vitória de todo nós está votando em Ricardo Davi para presidente de Vitória, o que não é verdade nas outras chapas. As outras chapas você não sabe. Até a chapa Vitória do Torcedor, que eu tinha elogiado eles, que também mudaram, eu já não tenho certeza mais se é o Ivan que vai ser. Já não está vindo mais para o debate, é porque não deve ser ele mais, não deve estar mais autorizado a falar como presidente. Seguramente não é, senão estaria aqui. Então eu já não sei mais. O Paulo já fala ali que ele tem um programa, ele já tem ali uma carta da Arena do Vitória, seguramente já. Pedir direito de resposta, Tilemon. E tem direito. Que deve ter já acertado lá com o Manuel Matos, enfim, já deve estar um acordo, já deve estar vendo lá. Ele próprio falou ali que ele tem uma carta para o projeto do Vitória. Isso não é aquele barradão da paralela, eu não acredito. Tá vendo? Posso falar, Tilemon? Não, deixa eu acabar. Certo? Ele deu depois do Então, obviamente, nós provocamos isso. A eleição direta, nós provocamos ela agora. É óbvio que não queremos essa eleição direta de faz de conta, como está agora. Nós queremos uma eleição direta efetivamente como manda o figurino. Isso nós vamos fazer, nós temos o dia 13 de maio, o Cristóvão Gil já anunciou a data, isso nós vamos fazer, não tem mais como mudar. O projeto de eleição direta, ele é irreversível. Olha, como a citação foi muito rápida, você tem 30 segundos lá. Preciso lembrar que um clube de futebol como Vitória tem 90% das suas ações no futebol. Certo? Portanto, eu deixo para Davi os 10% e fico com os 90%. Ou seja, eu vou ser o presidente do futebol do Vitória. Eu vou cuidar daquilo que eu já provei que sei fazer. E tenho história dentro do clube e fora dele. Então, é completamente diferente. Essa história da carta não tem nada a ver com o Manuel Matos e o Davi está querendo confundir a opinião pública. Essa carta é de um investidor estrangeiro, Ricardo Davi. Muito bem. Vem mais uma pergunta aí, meu querido J. Dias. Tilé, boa noite a todos. Minha pergunta é sobre o Vitória S.A. Como os candidatos vão lidar com esse passivo que dizem estar na casa dos 100 milhões? Quem está fazendo a pergunta aqui é o Bruno Leonardo. Peraí. Eu vou pedir então, se vocês me permitem, eu vou pedir fazer uma sugestão aqui, cada um responda sobre isso. Bora. Começando por Ricardo Davi. O que a gente tem informação é que o Vitória S.A., a grande dívida do Vitória S.A., ela foi incluída no Profut. Ela está aí negociada, o Vitória já está pagando ela, efetivamente, foi o ônus do passado, grande parte dela veio da gestão de Paulo, tem muita coisa ali que o Vitória S.A. acumulou da gestão, né? Paulo fala do Vitória S.A. como se fosse uma coisa exitosa, e não foi uma tentativa de fazer uma empresa profissionalizada que levou a carga tributária do Vitória, provocou um desequilíbrio absurdo nas contas do Vitória, fazendo com que houvesse a necessidade até de recompra. Então isso aí não foi algo efetivamente exitoso, né? Isso não foi exitoso. Então muita coisa, a informação que tem, Tilé, é porque você pode ter percebido, a diretoria do Vitória levou muito tempo para dizer que tinha aderido ao Profut, em novembro do ano passado, a gente só veio saber disso, inclusive aqui num programa que a gente estava em maio, junho, se bateu muito, que o Vitória não vai aderir ao Profut, não sei porquê, não disseram isso, mas a informação que eu tenho, e só vou saber quando eu chegar lá para ver, efetivamente saber lá para ver o que é que tem, o que é que foi renegociado, o que é que está dentro do Profut, saber o que não foi, o que está lá, efetivamente aí é só quando chegar para saber. Eu hoje não tenho informação na totalidade. Eu coloquei a pergunta para os dois, deveria ter sorteado apenas um falar, mas eu coloquei para os dois, porque quem for eleito vai ter esse pepino para administrar. A Vitória S.A. ainda existe, né? Então, esse Vitória S.A. foi escondido pelo patrono de Ricardo Davi durante alguns anos numa sala ali em Lauro de Freitas, certo? E o presidente é o sócio de Falcão, até outro dia era o nosso querido amigo careca Cláudio Figueiredo, certo? Então,
É natural que o Ricardo coloque a situação do... O Vitória não recompôs as ações porque o projeto não deu certo. O Vitória recompôs as ações porque os argentinos entraram numa crise cambial violenta e pararam de cumprir os compromissos com a gente. E nós fomos fazer a recompra para tentar sair da crise que eles nos colocaram, até sem querer, porque no fundo a crise cambial argentina, todo mundo sabe, do início do século foi violentíssima. Agora, com a dívida do Vitória S.A. escondida por Falcão, para depois surgir em 2010 como clube saneado, ele é conhecido por mim como o Mágico de Oz, tá certo? Ele cometeu um crime, um lesa-credor, escondeu a dívida dos seus credores, isso é um absurdo, tá certo? O que aconteceu? Vitória, eu sei quanto Vitória devia quando eu entreguei o Vitória em setembro de 2005, que eu tinha lá um contas a pagar, certo? E devia 15 milhões de débito fiscal e 8 milhões no curto prazo, que é a grande dívida é o curto prazo. O 15 milhões foi parcelado na época pelo Time Mania, hoje está englobado no Profut. Isso dá quanto? 23 milhões. Eu tenho os números guardados, tanto eu como o doutor Seja, ele sempre fala. A dívida da Vitória hoje chega perto de 100 milhões. Porque não está se pagando as coisas e a bola vai ganhando. Então, hoje é 100 milhões. Então, hoje o presidente do Vitória vai ter que administrar um passivo, certo? Gerado até setembro de 2005 por mim de 23 milhões e gerado por seu Alex Portela e Carlos Falcão até dezembro de 2009 de mais 60 milhões de reais ou mais um pouco. Então, essa é a verdade. Não adianta fazer política em cima de números. Essa é a verdade dos números do Vitória S.A., que vão precisar ser atacados por nós, sim. Só que o Vitória parou de vender jogador, é a vinda de jogador que ajuda a matar uma dívida dessa rapidamente, né? O Vitória vai ter que formar e vai formar para vender jogadores e poder administrar esse passivo. Se tiver parte dele já no Profut, melhor para todos os dois. Bom, eu só quero mais duas perguntas para gente finalizar. J. Dias, traga mais uma aí. Boa noite a todos. Poderia perguntar aos presidenciáveis acham sobre a modernização do futebol com relação aos preços dos ingressos. O que eles acham dos preços deste ano? Bruno de Brotas é que faz a pergunta. Bom, o que é que vocês estão achando dos preços dos ingressos? Está caro, está mais ou menos? Como é que está? Quem responde primeiro é Ricardo Davi. Aliás, quem responde primeiro, quem responde é essa. A próxima é de Paulo Carneiro. São as duas últimas perguntas. Nós tivemos agora, né, no final do Vitória aí na Série A, aquela famosa promoção, né? R$10 para todo mundo, tá? Isso é uma absoluta falta de planejamento. E se você tem que prever já desde o início, e você já tem que fazer a estratificação dos ingressos, você já tem que fazer tudo isso lá no início. E não colocar para o torcedor no final, quando precisa do torcedor lá, você baixar o preço. Eu diria que no nosso final de temporada o ingresso é muito barato. R$10 é um ingresso muito barato. Mas isso é uma jogada desleal com o torcedor, Tilé. Esse planejamento ele tem que vir desde o início do ano. O Barradão precisa ser setorizado. Você precisa dar ali o Barradão entregas para quem quer pagar mais caro, para quem quer mais conforto. Eu tenho vários amigos que não frequentam o Barradão porque querem um Barradão com ar-condicionado, coberto, enfim. A gente precisa adotar o Barradão para fazer essas entregas, para a gente ter um ticket mais alto para este povo que quer conforto e vai pagar mais caro, para poder oferecer também a uma parcela significativa dos nossos torcedores um ingresso mais barato. Mas que isso seja uma política, eu não precise fazer de uma hora para outra, porque eu preciso do torcedor, eu vou baixar para 10. Aí eu vou baixar o ingresso. Não, você precisa ter continuamente um preço mais barato. Eu diria que ele começou caro, terminou barato porque precisaram, e isso precisa ser convertido numa política normal, de ingressos baratos para quem precisa pagar menos e de ingresso caro para quem quer pagar caro e ter conforto. Muito bem, vem agora a pergunta para Paulo Carneiro. Em 2017, vamos entrar em campo para ganhar campeonato baiano ou visar algum título de maior expressão? Uma pergunta de Robson Guimarães. Eu estou acostumado a ganhar título baiano, sabe? Eu ganhei 12 em 16 que disputei. Então, ganhar estadual e ganhei agora em Curitiba também, que não ganhava há 7 anos, o time que eu dirigi o futebol. Então, ganhar estadual não é mérito muito não, porque quando a gente se acostuma a ganhar alguma coisa, vira habitualidade e perde o gosto. O torcedor do Vitória está muito carente por título de expressão internacional e nacional. Nós temos que acelerar esse processo todo de implantação de uma nova metodologia de trabalho no futebol como um todo, para
poder buscar e as aspirações, realizar as aspirações do nosso torcedor e dos nossos associados. Sem dúvida que o Vitória tem que pensar grande, o Vitória tem que sonhar muito grande com relação à sua equipe de futebol. Muito bem, estamos chegando às 11h24. Considerações finais, as despedidas de cada um dos candidatos com 3 minutos para encerrar sua participação aqui no nosso programa. Quero logo de cara agradecer aos dois, a Paulo Carneiro e a Ricardo Davi. Acho que você, meu simpático Ivan de Almeida, perdeu uma grande oportunidade, porque isso aqui foi de altíssimo nível, uma flechada aqui, outra ali, é normal, é natural, né? Mas foi de alto nível, cada um colocou as suas propostas de forma muito clara, e Paulo Carneiro então começa com as suas considerações finais. Paulo, 3 minutos. Eu preciso dizer ao meu adversário aqui presente que eu vou dirigir o Vitória junto com a torcida, porque a nossa chapa é a única autêntica de arquibancada, sabe? Nós temos acho que 6 ou 7 conselheiros dessa chapa, que Davi deve ter uns 100 ou 150 conselheiros, não sei quanto. 100 com certeza tem. Nós temos uma chapa nova de gente que é a caixa de ressonância do torcedor da arquibancada, certo? Nós vamos usar toda a nossa experiência acumulada para servir ao nosso clube de uma forma técnica e profissional. Nós vamos fazer uma grande revolução no futebol do Vitória. É claro que o Vitória precisa crescer no marketing. O marketing de ação e promoção é um atestado de incompetência. Isso lá não é empresa de telefonia para ter um gerente que só pensa em fazer promoção e ação. Nós precisamos de um profissional de mercado, certo? E não temos e nunca tivemos nos últimos tempos um profissional de mercado, certo? O Vitória precisa desse profissional no marketing, mas o futebol, que é o carro-chefe, a base, diferente do que o meu adversário colocou numa das suas respostas, quem vai ser o carro-chefe do Vitória não será o futebol profissional. Quem vai ser o carro-chefe do Vitória será a formação, como ele sempre foi na minha época. E qual o efeito disso? Na medida que a formação passe a ser os olhos do clube, a meta do clube, o foco do clube, o profissional vai rapidamente ganhar um nível superior de performance dentro de campo, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos voltar a ter pelo menos metade do elenco feito em casa, mas com jogadores de qualidade, para poder tanto ajudar o clube reduzindo o custo do departamento de futebol profissional, como melhorando a qualidade do trabalho e ainda criando condições no mercado do Vitória agregar valor com negociação de direitos econômicos e federativos de alguns desses atletas. Claro que você vende 2, tem 15, certo? Então, esse é o caminho para aumentar a receita, esse é o caminho para melhorar a qualidade, ou seja, dar ali prioridade à formação, resolve o problema do Vitória todo, porque você vai ter jogador para vender, você vai aumentar a receita, você vai se tornar competitivo na Série A, no time profissional, você vai ter um time de mais qualidade e custando menos. Portanto, o caminho é a formação, mas uma formação diferente, e nós vamos mostrar aos senhores e à torcida como se faz uma formação diferente para voltar a ser a melhor formação do Brasil, como era no meu tempo. Muito bem, muito obrigado, meu Paulo, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu falei de Ivan de Almeida, mas diria também a mesma coisa para Raimundo Viana, que amanhã deverá ser confirmado como candidato da chapa Vitória cada vez mais forte. Ontem foi dito aqui por Pedro Godinho e por Djalma Abreu que a reunião de amanhã vai definir o candidato. Não sei se foi uma estratégia, o Vitória estava aí brigando para se livrar de um rebaixamento, me parece que vai se livrar, sim, né? Então talvez agora Raimundo comece, faltando uma semana só, bote mais a cara, deve estar trabalhando nos bastidores sem aparecer, né? Telefone para lá, telefone para cá, fazendo contato com tudo que é sócio e tal, né? Mas fato que Raimundo usou a estratégia de se esconder pela situação que o Vitória estava vivendo, o risco de rebaixamento, né? Então ele ficou na dele, caladinho e tal. Amanhã vai sair o candidato da chapa Vitória cada vez mais forte. Ricardo Davi, suas considerações finais. Paulo passou um pouquinho dos 3 minutos, vou lhe dar também o mesmo direito. Muito obrigado, boa noite. Suas considerações finais, Ricardo. Tá bom, Tilé, muito obrigado. É muito rico nessa discussão, a gente tem a oportunidade aqui de debater. Eu vou ter uma oportunidade amanhã de debater de novo com o Paulo. Amanhã de novo, né? De novo, nós temos outro. Então, por uma questão de princípios e por ser o último a falar, eu vou falar só de mim, não vou falar dele. Nós queremos ter
ter essa oportunidade, Tilé, nós queremos ter a oportunidade. O mundo hoje passa por uma transformação, o Brasil especificamente, né? Nós estamos limpando da nossa sociedade uma série de perfis, uma série de condutas. A gente precisa também levar isso para o futebol, né? Ter uma visão mais moderna. O futebol de hoje, depois de 2006, quando a Alemanha, ao ser derrotada dentro de casa, resolveu efetivamente dar uma nova visão ao futebol. Aquele futebol boleiro, aquele futebol retrógrado, enfim, mudou. Aquela coisa que era só tático e tudo mais, passou a ter uma dimensão maior. E 8 anos depois eles se tornaram campeões do mundo, ensinaram o mundo uma nova forma de gerir o futebol. Um futebol mais técnico, mais científico, mais tecnológico. É da onde eu venho, Tilé, é da onde eu venho. Eu venho desse métier, do métier tecnológico, do métier de negócios internacionais. E é essa dimensão nova que eu estou querendo trazer para o Vitória. Trazer todos os contatos que eu tenho a nível nacional e internacional, trazer o que tem de novo no mundo. Eu tenho viajado, eu graças a Deus falo 3 línguas e tenho facilidade de me comunicar com as pessoas lá no exterior. Tenho já aberto contato, farei já imediatamente uma excursão Portugal, Holanda e na Croácia. A gente já está agendando para exatamente fazer essa interação. Vitória precisa se internacionalizar. A gente precisa estar nos departamentos que nós vamos criar de internacionalização, no sentido não só de estar com um olhar monitorando com o que está acontecendo lá fora, mas também para expor o nosso produto. A gente precisa expor mais o nosso produto, porque hoje a gente não pode estar aberto. Então, esse é o novo que eu estou querendo trazer para o Vitória e espero, né, contar com o voto do nosso torcedor, do nosso sócio torcedor, levando-se em conta tudo aquilo que efetivamente já fiz pelo Vitória e ter a oportunidade de fazer muito mais. Quero agradecer a essa oportunidade, agradecer o contato, realmente deixar claro a nossa satisfação pelos outros 2 candidatos não estarem aqui, para ter oportunidade. Eu acho que esse debate de ideias, esse contraditório, as diferentes visões é quem vai levar o torcedor a escolher quem ele mais se alia e tudo mais. Eu espero que no dia 15 de dezembro nós tenhamos um novo momento no Vitória, um momento novo, com pessoas novas, com pessoas que vêm com a cabeça efetivamente para transformar o Vitória. Eu agradeço o contato e estarei pronto para uma próxima convocação, Tilé. Obrigado, meu querido Ricardo Davi, obrigado, grande Paulo Carneiro. Foi um debate maravilhoso, respeitoso acima de tudo. Como eu disse, de vez em quando as pitadinhas, isso acontece mais do que normal. Me lembro que eu dei um enxilite que o velho quase que teve um troço lá na Bandeirantes, eu me arrependi até de ter feito aquilo, né? Pelo carinho, pela admiração que eu tenho com ele. Ele até faltou no dia, à noite, o debate aqui na Metrópole, porque, coitado, uma figura maravilhosa fazendo o Hot Schmidt. Muito obrigado a vocês dois. Então eu vou seguir no programa aqui. Se você tem a chamadinha do